A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na lombar e a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidade para a coxa, perna e pé. Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar a dor lombar em algum momento de suas vidas. A localização mais comum da hérnia de disco lombar é no disco que fica entre a quarta e quinta vértebra lombar e no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro. Na maioria dos casos, os sintomas melhoram naturalmente em alguns meses, mas podem ser auxiliados com tratamentos clínicos e fisioterapêuticos. Mesmo o paciente se sentindo bem sem tratamento, é importante que ele faça um programa de tratamento voltado para a funcionalidade normal da coluna e para o seu fortalecimento. As pessoas melhoram da dor, voltam a ter uma vida normal na maioria das vezes, mas é bom deixar claro que o repouso e os medicamentos não devolvem a funcionalidade nem fortalecem os músculos que ficaram fracos com a doença. É provável que esse seja um dos principais motivos de tantas dores recorrentes na coluna. Assim, se você teve um episódio de dor severa na coluna e esses sintomas permaneceram por mais de 3 meses, provavelmente outros virão. Portanto, o segredo é fazer uma atividade física em locais adequados e com profissionais especializados. A palavra hérnia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo pulposo. O disco intervertebral fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissura ou está desgastado, permite que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão ou abaulamento da sua estrutura e também possa se extravasar. Quando esse fenômeno ocorre em pequenas proporções, chamamos protusão discal. Se a lesão no anel fibroso que mantém o núcleo for grande, o líquido contido no núcleo poderá sair para o meio externo e quando isso acontece o disco intervertebral poderá diminuir de volume, achatando-se. Por isso, chamamos de hérnia de disco. Dependendo do local da saída desse gel, o paciente poderá sentir sintomas diferentes. O disco é composto de 2 partes principais, uma delas é a parte central, chamada núcleo pulposo ou líquido viscoso. O núcleo funciona como um amortecedor para proteger das pressões e torções exercidas por nós no dia a dia. A segunda parte é composta de um tecido cartilaginoso chamado anel fibroso. Esse anel mantém o núcleo na parte central e tem características elásticas que permitem e facilitam os movimentos de flexão, extensão e rotação do tronco. Existe uma estrutura muito importante chamada placa terminal que faz parte desse complexo, mas essa estrutura pertence à vértebra e fica localizada na parte superior e inferior de cada vértebra. Assim, a integridade dessas estruturas é que conserva e nutre o núcleo pulposo. Com a degeneração delas, os líquidos do núcleo poderão migrar para os corpos vertebrais. Esse processo inflamatório e degenerativo na placa terminal poderá causar dores na coluna vertebral. A saída do núcleo pulposo ou o abaulamento do disco poderão provocar uma pressão nas raízes nervosas correspondentes à hérnia de disco ou à protusão. Essa pressão na raiz nervosa poderá causar os mais diversos sintomas. Existem vários fatores que podem contribuir para o surgimento das hérnias de disco, como fatores hereditários, traumas, idade avançada, permanecer sentado ou em pé por muito tempo, principalmente no trabalho, movimentos repetitivos e até fatores psicológicos e psicossociais. A medula espinhal está localizada no canal vertebral da coluna vertebral e se estende desde o cérebro até a lombar da coluna. A medula é composta por nervos e tecidos nervosos que desempenham um papel fundamental na transmissão de sinais nervosos entre o cérebro e o resto do corpo. Nem toda hérnia de disco causa sintomas. Muitas pessoas vivem com hérnias de disco e não apresentam quaisquer sinais ou desconfortos. Isso ocorre porque a hérnia de disco só provoca sintomas quando o material discal projetado pressiona raízes nervosas ou a medula espinhal. Se a hérnia de disco estiver em uma localização onde não exerça pressão sobre estes nervos, é possível que ela permaneça assintomática. Quando a hérnia é na coluna cervical, as dores ou as alterações de sensibilidade se irradiam para as regiões superiores dos ombros, braços, mãos e dedos. Se é hérnia de disco lombar, as dores se irradiam para as pernas e pés. Na hérnia de disco lombar o paciente pode também sentir formigamento, dormência, ardência, fraqueza muscular e dores na parte interna da coxa. As dores costumam piorar na hora de dormir.
Isso acontece porque nesse momento o corpo fica relaxado e os discos se reidratam, aumentando seu volume e consequentemente comprimem as raízes nervosas. Nos casos mais graves, a compressão poderá causar perda de força nas pernas e até mesmo incontinência urinária. Não tome remédios por conta própria nem espere que sua dor melhore sozinha. Procure por ajuda especializada imediatamente. Mascarar a dor com o uso de medicamentos é colocar a saúde em risco. O ideal é investigar a causa das dores e demais sintomas com a ajuda de um especialista para que a raiz do problema seja tratada de forma adequada e efetiva. O diagnóstico pode ser feito clinicamente levando-se em conta o histórico do paciente, as características dos sintomas e o resultado do exame físico realizado durante a avaliação. Exames como tomografia e ressonância magnética ajudam a determinar o tamanho da lesão e a localizar em que exata região da coluna está a lesão, mas eles não são decisivos para a tomada de conduta. Mudanças no estilo de vida são indispensáveis para evitar o surgimento da hérnia de disco, como praticar atividades físicas, adotar uma dieta saudável e não carregar excesso de peso no dia a dia. Fugir do sedentarismo é essencial para evitar as dores nas costas e o enfraquecimento muscular. Se gostou, nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.